Pois é, Joyce. Eu recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp agora, falando assim, mas será que foi bom ou foi precipitada essa decisão do Ministério Público de São Paulo pedir a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Isso não é um tiro que vai sair pela culatra? Isso não vai prejudicar os movimentos, não vai prejudicar a continuidade do processo, porque agora o Lula pode se vitimizar, falar que é uma vítima, que Mas está sendo como é? atacada? Eu acho ótimo. Não, para tudo que eu quero passar, né? Para tudo, né? Adoro. Gente, para quem tá pensando assim, desconstrói esse pensamento assim, desconstrói, tá? É nosso Derrete sonho esse que tá negócio. acontecendo. Esquece esse pensamento, que esse pensamento aí não tem nada a ver. É isso que a turma do PT quer fazer, quer enfiar esse tipo de pensamento em você. E mesmo a análise, muitas vezes, de gente que está do nosso lado, que é uma análise mais rasteira, né? Como teve gente que desceu a lenha no Sérgio Moro depois que ele levou o Lula para depor. Isso foi um marco para o país. Isso não é um tiro no pé nunca. Como é que aquele que é acusado de crime vai se fazer de vítima? Gente, criminoso tem que ir pra cadeia. Criminoso tem que pagar. Criminoso não se faz de vítima. Criminoso paga pelos crimes que cometeu. E o Ministério Público está embasado com provas. Tem declarações do Lula. São provas, gente, até os dentes. Estão armados com provas até os dentes. Não existe isso. Lula, se o Lula conseguisse vitimizar, o problema está na cabeça da nação brasileira. Aí a nação brasileira precisa ir para o divã. Tem alguma coisa errada daí. Né? Porque não é possível que um calhorda como esse venha a público como veio, dizer que ele passou por 5 grandes milagres, né? Só um não dependeu dele, que foi ele não ter morrido. Né? Ou seja, ele se colocou como Deus, né? Eu fui o melhor nisso, eu criei um partido, eu tive, né, todas as experiências políticas, eu cheguei à presidência da República, eu fui o melhor presidente de todos os tempos. Que é isso, né? É como se diz no Nordeste, eguagem, né? É eguagem isso que o Lula falou, e acreditar nisso é uma eguagem tão grande quanto. Aí ele me pega, né, aquela mão que falta um dedo, e passa assim para tirar aquela lágrima de crocodilo. Quem acredita nisso, gente? Pelo amor de Deus, acorda. Sabe aquela coisa, lágrima de crocodilo é porque o crocodilo come o filhote e depois chora. É o que dizem, nem sei se é verdade, mas é o ditado popular. É mais ou menos isso. Lula devorou as estatais, devorou a nação. Olha como é que está a economia. 9 milhões de brasileiros desempregados. Gente, e o Brasil tá triste. quantos desses são chefes de família, sendo homens ou mulheres? Ou seja, quantos milhões de famílias estão na rua da amargura por conta desse governo, né? E a nação acabou baixando durante um tempo, né, a espinha e agora se levantou. Então não caia nessa conversa. Não há vitimização para criminoso. Criminoso não se vitimiza. Criminoso paga pelo crime. E no caso do crime de colarinho branco, no caso de lavagem de dinheiro, no caso de falsidade ideológica, a punição é a cadeia. E se a gente for somar ainda desvio da Petrobras, se a gente for somar aí todo o tráfico de influência, se a gente for somar os pagamentos ilegais com propina, gente, vai dar uma metadinha do Código Penal e vai dar pena máxima. Eu acho que daria uns 200 anos de prisão, mas como no Brasil não se cumpre mais que 30, aí tem aquela coisa de réu primário, blá, 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 9 fora. Ontem alguém me disse, olha, mas o Lula vai ficar só 6, 7 anos na cadeia. Gente, pra mim já tá bom. Já é alguma coisa, né? Porque ver alguém que chegou, aonde chegou e que cometeu esses crimes todos, de acordo com o Ministério Público, não sou eu que estou dizendo, petezada. Não adianta encher minha paciência. Não adianta me estressar meus cabelinhos loiros, né? Não adianta falar mal da loira reaça, entendeu? A loira reaça vai continuar falando a mesma coisa de vocês. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público, mas eu concordo com os meus cachinhos dourados, eu concordo com tudo que o Ministério Público diz, né? E eu debocho mesmo dessa gente, né? As pessoas falam, ai, mas você debocha. Eu vou fazer o quê, gente? Os crimes estão comprovados. Tem que esperar agora a justiça botar essa gente na cadeia e tem que debochar mesmo, até porque eles têm um mau humor danado, uma gente chata, né, que não sabe dar risada, que não sabe nada, então a gente tem que debochar, tem que usar do que a gente sabe. Exatamente. Joyce, e o seguinte, tem o papel da Polícia Federal, e eu estou escutando há um tempo, a Polícia Federal está clamando muito pela independência, está reclamando que está sendo atingida, está reclamando de vários problemas que estão acontecendo na Polícia Federal. Eu queria que você falasse um pouco a importância disso ou não. Você vê que do jeito que está o sistema atual, como a Polícia Federal trabalha, já está ok. Não, gente, a Polícia Federal precisa ser totalmente independente, inclusive financeiramente, né?
Teve algumas pessoas que me perguntaram se eu compraria essa briga da Polícia Federal, se eu subiria num caminhão, né, durante as manifestações com os policiais federais, mas na hora, e não é por obrigação, é por convicção. Preste atenção, eu não faço nada por obrigação, gente, é por convicção. É por isso que eu vou subir num caminhão de som ao lado de policiais federais. Eles precisam ter autonomia, inclusive financeira. Isso! Porque É o que a gente administrativamente, no papel, eles têm autonomia, mas a gente sabe que a coisa não funciona bem assim, né, minha gente? Por quê? Se tem lá um ministro, né, se tem o chefão que começa a esganar a Polícia Federal pelo bolso. Eu não estou falando de salário de policial, não. Aliás, o salário deveria ser muito melhor, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de escolher a operação X ou Y, sucatear o sistema de inteligência, cortar diárias, atrasar as diárias. Quantas vezes eu ouvi de policiais, não só federais, mas militares também, que em ações eles tinham que tirar do bolso o pagamento de diárias. Vai olhar quanto é o salário de um policial. Aí ele tem que sair de um estado, ir para o outro, pagar o hotel, pagar a alimentação, sendo que isso é dever do estado. Então, nessa forma, dessa maneira, o governo consegue mexer e consegue segurar a Polícia Federal. Agora, se meter a besta de querer censurar a Polícia Federal, de querer segurar a Polícia Federal, de querer tirar delegado sério e colocar ali amiguinho do governo, eu já disse, a população invade o palácio. Hoje, a Polícia Federal não é uma instituição que acaba em si mesma. Hoje, a Polícia Federal é uma instituição que está assim com a população, né? Está misturada. É como a Lava Jato. A Lava Jato não é do Sérgio Moro mais. A Lava Jato é da nação. A nação está do lado de Sérgio Moro e essa operação não é só uma operação do Sérgio Moro e dos procuradores. Não, essa operação é da nação. Se alguém se meter a besta com Sérgio Moro, eu já disse, a nação fica doida e invade lá o palácio. Né? Então, lutar pela autonomia da Polícia Federal é algo que já está atrasado. A gente devia ter feito isso há muito tempo, mas como a gente está vendo que é um momento de mudança, é um momento de Lula ir para a cadeia, de Dilma cair, da gente começar a pensar no novo Brasil, porque isso é só o começo, tá, gente? Não é o fim, não. Prender Lula e derrubar Dilma é só o começo. A gente tem um caminho longo, longuíssimo pela frente. Né? E entre esses caminhos está a autonomia da Polícia Federal. A gente tem que lutar sim, fazer o que for. Se for preciso fazer um projeto de iniciativa popular, como as 10 medidas contra a corrupção, aí não interessa. A gente tem que pensar numa estratégia. Ótimo você tocar nesse assunto. Eles vão começar a fazer, viu? Vão começar a fazer Eu assino. Projeto Ótimo. A gente na estação, dia 13 de março, lá na Praça da Estação, na tarde, a partir das 2 da tarde, a Polícia Federal vai estar lá colhendo essas assinaturas. E o mais interessante, dia 10 de março, que é hoje, eles começaram um tuitaço, e deve ir até amanhã, um tuitaço que estou chamando de uma passeata virtual no Twitter, que tem o objetivo de replicar a mensagem autonomia da Polícia Federal, autonomia da PF para todo o Brasil. Então, quem estiver nos assistindo e quiser participar, já pode começar agora, no Twitter, fazer o hashtag autonomia da PF. A gente vai continuar isso até amanhã e no dia 13 de março fazer a coleta de assinaturas junto com a Polícia Federal pela autonomia da nossa Polícia Federal.